Presidente, com você. Oi, posso começar, Patrícia? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Bom, alguém pode tocar o sino? Alguém tem um sino por aí? Eu não tenho sino, vou fazer plim, assim, tá bom? Ok. É, bem, eu sou Gabriela, presidente 24/25 Rotary Clube Nova Iguaçu Leste. Sobre o tema Magia do Rotary, declaro aberta a nossa quinta reunião ordinária virtual deste período. É, Nossa protocolo não está, então posso dar continuidade por aqui, Paty? Marlene fará o seu protocolo. Tá bom. Obrigada, Marlene. Dou a palavra à diretora de protocolo, neste momento, Marlene Almeida. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Marlene Almeida, associada representativa deste clube, classificação Advocacia Civil e Família, hoje fazendo protocolo, fazendo a apresentação da mesa. A mesa está composta pela nossa presidente 2024-2025, Gabriela Fernandes, pelo doutor Ricardo Ineco de Castro, ortopedista pediátrico, que será o nosso palestrante da noite, sobre o tema Síndrome do Pé Torto. E pela nossa companheira Cleonice Datum, companheira do Rotary Clube Copacabana e nossa associada honorária do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste. Devolvo a palavra à presidente Gabriela. Eu vou compartilhar aqui a nossa comissão, nossa reunião aqui para alguns grupos. Obrigada, Marlene, como diretora de protocolo. É, Gostaria de registrar nesse período rotário 24/25, temos como presidente do Rotary International a companheira Stephanie Urich, distrito associado do Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, Estados Unidos, e como governadora distrital a companheira Alcione Viana, associada do Rotary Club de Pindamonhangaba, São Paulo. É, Desculpe, gente. É, Patrícia, você tem a palavra agora para convidar e ler o mini currículo do palestrante, por favor. Sim, então, como eu conversei com o Ricardo antes da reunião e falei com ele que eu estava com o mini currículo dele, mas eu vou fazer uma coisa muito breve. O doutor Ricardo Ineco de Castro, ele é Que não médico. deve ser mini currículo, pelo que eu estou vendo, né? Isso, só um instantinho que eu estou fazendo mais de uma coisa aqui, mas eu vou tentar retomar. Vamos lá. Então, o doutor Ricardo Ineco de Castro, ele é um médico ortopedista especializado em pediatria, como a Marlene já falou. O destaque dele está na atuação do Rotary Clube de São Carlos Norte, em São Paulo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e é reconhecido pelo trabalho dedicado à prevenção e diagnóstico do tratamento de algumas lesões e malformações em crianças. O convite que nós fizemos a ele foi para trazer é, esse tratamento que para nós é inovador, mas para ele já está mais que conhecido e mais que experimentado, já colhendo muitos frutos bons, voltados para essa síndrome do pezinho torto. Então, eu gostaria agora que o Ricardo tomasse a palavra e nos encantasse com todo o conhecimento dele, que eu já sei que é muito legal de se ouvir. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o Rotary Clube de Copacabana, que foi quem conduziu esse projeto até nós e fez com que a gente conseguisse estender mais um braço nesse projeto que São Carlos inaugurou. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia, companheiros, colegas e convidados. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Patrícia já falou, eu sou médico ortopedista, me especializei na parte de ortopedia pediátrica e hoje estou à frente a um projeto. Patrícia, eu vou tentar. Como é que eu faço de novo? Aqui. Um projeto aqui do Rotary Clube de São Carlos Norte, Distrito 4540.
Pronto. Agora eu preciso colocar assim, né? Isso, clica nessa telinha aí que ela vai ampliar. Isso. Como que eu- Então, é o Distrito 4540, aqui da região de Ribeirão Preto, né? Hoje a gente tem nosso governador, seu José Malfará, governador do Distrito 2024-2025. E esse projeto é um projeto que surgiu lá atrás, em 2018, tá? Que é um projeto que complementa um outro projeto do Rotary Club, o Rotary Club Sudeste do Distrito 4420, junto com o Rotary Club de Santo André, que chamava Erradicando o Pé Torto Congênito, tá? Que foi um projeto de duas colegas também ortopedistas pediátricas, a doutora Mônica e a doutora Tatiana, a doutora Mônica do Rotary Clube São Paulo Sudeste e a doutora Tatiana do Rotary Clube Santo André, né? E esse projeto começou pequenininho, né? Como eu vou contar para vocês, né? É um projeto que nós fizemos junto com a Alemanha. O que eu tiro? Ah, como será que eu tiro essa? Tirou. Ela saiu sozinha. Não precisei tirar. Junto com o Rotary Club de Willich, né? E que no final nós fizemos com três distritos, dois distritos da Alemanha, no total de sete clubes, né? O nosso clube, o Rotary Clube São Carlos Norte, mais seis distritos da Alemanha, que visava a compra dessas botinhas que vocês estão vendo aí nas crianças, né? Essas botinhas é uma bota que complementa o tratamento. O importante é entender isso, gente. A bota não é o tratamento, a bota é o complemento do tratamento. Quando a criança vai para a bota, é que ela já foi tratada, tá? Então, eu começo do zero, né? Porque eu acho que muita gente não sabe o que é o pé torto congênito, né? Pé torto congênito, no termo médico, é chamado pé equino-cavo varo, exatamente pela posição que ele assume, né? Porque a posição é para baixo e para dentro, né? Em inglês, ela chama club foot. Club porque assemelha-se a esse taquinho de beisebol, né? O pé fica numa posição que parece um taquinho de beisebol. Pé torto congênito é descrito há muito tempo, né? Não é uma doença nova. Já existem relatos de que o imperador, o rei Tut, o imperador menino, o faraó menino, lá no século 13 antes de Cristo, tinha pé torto congênito, né? Hipócrates, o pai da medicina, descreveu algum tratamento do pé torto congênito 400 antes de Cristo. Então, é uma doença comum, a doença congênita, a deformidade congênita mais comum das crianças, no pé das crianças, tá? E que não tem relação com classe social, não tem relação com cor, não tem relação com, não está relacionada a fases da lua, a água que a gente bebeu durante a gestação, e nem se a criança é grande ou pequena. É uma deformidade genética, é uma doença que causa uma alteração genética nos músculos dos pés, e que esse pezinho, é interessante, ele é formado direito na barriga da mãe, e conforme a criança vai crescendo, ele vai entortando. Então, tem muita gente que chama, já não chama nem mais de um pé torto congênito, a gente chama de uma displasia do pé. O que que é displasia? É um mau desenvolvimento do pé, tá? Para se ter uma ideia, uma a cada 750 crianças tem pé torto congênito, tá? É mais comum nos meninos que nas meninas, quase três vezes mais comum, e 50% dos casos é bilateral. Acredita-se que 200 mil crianças nascem com pé torto congênito pelo mundo todo ano, que só metade dessa alcança o tratamento, tá? E como eu falei, isso não tem nenhuma influência socioeconômica. E por que que a gente tem que se preocupar com o pé torto congênito, né? É isso aí, por causa dessas imagens que a gente está vendo aí, né? A gente sabe que o pé torto congênito, quando não tratado, ele vai assumir uma deformidade muito rígida, né, e feia, né, de se ver, né? E que se você, a maioria das pessoas que não tratam o pé torto congênito não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, né? Conforme elas vão crescendo, isso fica um pé doloroso, então muitas vezes estão afastados do mercado de trabalho. Em algumas culturas, você nascer com uma deformidade, você é abandonado.
Se vocês olharem essa criancinha da parte de cima, a terceira da esquerda para a direita, tá vendo? Tem uma camisa vermelha que está escrita Kenny, tá? Essa menina é uma menino de ai, da África, esqueci o nome do país, né? É da África. Esse menino foi encontrado por rotarianos, abandonado numa tribo, tá? Os pais abandonaram. E ele foi tratado por um dos projetos do Rotary para tratamento do pé torto congênito na África. E eu tenho um filme dele antes e depois do tratamento. É fantástico isso. Ele foi abandonado pelos pais, porque ele não servia para nada. Ele não servia para cortar lenha, ele não servia para carregar água, ele não servia para nada. Então os pais abandonaram e o Rotary, num projeto semelhante ao projeto do Brasil, tratou essa criança, né? E fora, geralmente são isolados, as mulheres muitas vezes são vítimas de abuso por causa da deformidade. Então é uma deformidade que, se não tratada, causa danos muito grandes, tanto psicológicos quanto físicos para a pessoa, né? E no Brasil a gente tem isso aí, né? Pessoas que não foram tratadas, que não alcançam, não são inseridas no mercado de trabalho e muitas vezes vivem às custas do governo. E é isso que a gente não pode deixar, né? Essa é outra criança, tá? Esse é o Otávio, esse é o nosso xodó. O Otávio foi encontrado pela doutora Mônica no interior do Pará, nas andanças dela pelo Rotary, tá? E que ele tinha abandonado a escola porque ele sofria bullying e ele os amigos tiravam sarro dele, ele estava em casa, não brincava mais, né? Guarda bem a carinha do Otávio que nós vamos falar dele daqui a pouco de novo, né? E como que a gente tratava o pé torto, né? Falando um pouco da história, né? O pé torto congênito a gente falava para as mães assim, olha, seu filho tem uma doença muito grave, de tratamento muito difícil, tá? E que a gente vai precisar fazer algumas cirurgias extensas, como vocês podem ver, a gente praticamente abria o pé da criança inteiro, causava cicatrizes muito grandes no pé da criança, tá? E que, embora a gente conseguisse um pé bom, plantígrado, que a gente chama, reto no chão, geralmente esse pé era duro, a criança não conseguia fazer muita coisa, ela perdia muita força, né, do pé, e poucos centros tinham capacidade de fazer esses tratamentos. Não era todo mundo que fazia, né? Então, geralmente hospitais quaternários, como aqui em São Paulo, HC, Hospital da Santa Casa de São Paulo, Unicamp. Então, para vocês terem uma ideia, eu era responsável por uma clínica de tratamento de pé torto congênito em São Paulo. E se vocês trouxessem seus filhos hoje para mim, para tratar nessa época, né, eu ia falar para vocês assim: olha, tá bom, vou botar seu filho na fila aqui, volta daqui um ano, que a gente vai começar o tratamento para fazer a cirurgia nele em torno daqui um ano e meio, dois. Então você ia para casa com retorno para daqui um ano. E isso tudo mudou com esse vozinho aqui, chamado Inácio Ponsete. É um espanhol, tá? Que foi radicado em Iowa. Deixa eu deixar parado aqui. Foi radicado em Iowa, tá? O Dr. Ponsete descreveu a técnica dele, que a gente chama de técnica de Ponsete, em 1956, mas nunca foi aceita pela Sociedade Médica Ortopédica, né? A gente falava, por que mudar se está dando certo? Essa era a frase que se falava com o Dr. Ponsete, tá? E isso tudo mudou, né, em 2002, quando, por força do destino, como a gente fala, o Dr. Ponsete apresentou em Chicago, né, o resultado da técnica dele, com 40 anos de tratamento, e que ele fazia, em vez de cirurgia, essas manipulações do pé, de uma maneira bem específica, e trocava semanalmente os gessos do pezinho das crianças, tá? E progressivamente ele conseguia a correção, né? Deixa eu ver se eu consigo, o que que eu fiz, por que que meu, meu coisa parou de funcionar, né? Então, esses são os gestos que a gente vai fazendo, ó lá. Cada semana a gente vai corrigindo e a gente pode ver no filminho aí do lado o pé corrigindo. Esse pé corrigia em 4 a 6 gessos em média, quando a gente tratava crianças recém-nascidas, como essa que está no vídeo, tá? E não tinha mais cirurgia, né? Não fazia mais aqueles cortes. Quanto muito, a gente fazia
faz uma liberação, né, com anestesia local do tendãozinho de trás do tornozelo, que a gente chama tendão de Aquiles. A gente usa um bisturizinho bem fininho, do tamanho de uma agulha de seringa mesmo. A gente faz uma anestesia local e a gente libera esse tendãozinho em quase 80% das vezes. Mas isso é feito no ambulatório, não vai para centro cirúrgico, não vai para nada. A gente faz dentro do ambulatório, tá? E depois que a gente consegue a correção, passou as 4, 6 semanas de gesso, tá? A gente precisa usar essa botinha, tá? Essa botinha a gente precisa para manter a correção. É importante, como eu falei no começo, a gente não usa a botinha para tratar a criança com pé torto congênito. A gente usa a botinha para manter o pé torto que a gente corrigiu, tá? E essa é a botinha do projeto que a gente fala tanto, né? Para vocês terem uma ideia, a diferença também, para cada tratamento antigo, tá? O custo a gente consegue tratar três da forma nova. E o tempo que eu demoro para tratar do jeito antigo, eu trato quase sete da forma nova, né? Então, as filas de pé torto congênito praticamente acabaram, né? Praticamente acabaram. O nosso ambulatório de São Paulo, a gente, quando começou a fazer o pé torto congênito pelo método de Ponseti, a criança chegava e já começava a fazer, né? E aí nós começamos a ter um problema. E aquelas que nós colocamos na fila, né? O que que nós vamos fazer? Né? Chegou uma hora que a gente estava tratando, não tinha mais criança para tratar, e a gente tinha fila. E aí o professor falou: bom, se dá certo para criança até 3 meses, será que não dá certo até criança até 6 meses? E aí nós começamos a fazer até 6 meses. Se não dá até 6 meses, não dá certo até um ano, começamos a fazer até um ano. E hoje o Brasil publicou no ano passado o resultado de mais de 1.500 crianças tratadas com pé torto que não foram tratadas no momento certo. Resultados fantásticos. Então, o método de Ponseti mudou realmente a vida das crianças com pé torto congênito, né? Lembra do Otávio? Esse é o Otávio quando veio para São Paulo para tratar o pé torto, né? Como ele era e como ele está, né? E o interessante é que vocês vão ver agora, a criança com pé torto, gente, corre, pula corda, joga bola, faz de tudo, ele se adapta ao pé, né? E quando a gente tratava esse pé torto da forma antiga, ele perdia muitas vezes essa capacidade de correr, porque o pé ficava duro e fraco, né? E isso o professor Ponseti mostrou. Criança que não era operada fazia muito mais coisa do que criança que era operada. A criança que era operada ficava com o pé bonitinho, mas muitas vezes era um pé duro, um pé doloroso, um pé fraco e não conseguia fazer as coisas, tá? E o Rotary e o pé torto, né? Bom, não preciso falar para nenhum rotariano quão importante é a nossa campanha da polio, né? É o maior projeto de saúde do mundo, né? Não tem dúvida nenhuma, né? O que o professor Salk Seibin proporcionou para essas crianças não terem deficiência, a gente, por que que não pode pensar da mesma forma que o professor Ponseti com seu método, evitar as deficiências, evitar uma vida de privação para muita gente, né? E aí que surgiu o primeiro projeto, não é o meu projeto, é o projeto Distrito 4420, junto com os Estados Unidos, tá? Com o objetivo de treinar ortopedistas para tratar crianças com pé torto congênito e a gente criar clínicas de referência, clínicas treinadas para o tratamento pelo método de Ponseti, tá? E aí a doutora Mônica e a doutora Tatiana fizeram um projeto global junto com os Estados Unidos, que a gente chamou de Projeto Erradicando o Pé Torto Congênito, tá? E que tinha o objetivo de treinar 50 ortopedistas e que tivessem interesse de trabalhar na rede pública. Isso era muito importante. Você não ia fazer esse treinamento se você fosse aprender para fazer na sua clínica privada. A gente tinha que fazer o treinamento e abrir uma clínica de tratamento público na nossa cidade, né? Foram mandados convites para a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e de Medicina e Cirurgia do Pé. Foram 63 inscrições, é, e eu fui honrado em poder participar do último, da última fase. Foram 5 fases, 10 médicos por fase, e cada médico era acompanhado por um mentor, que a gente chama. Esses médicos de azul são médicos
que já estavam acostumados com o método Ponseti, e esses médicos amarelos são os treinandos que a gente falava, né? Foram 5 fases, né? Eu participei da quinta fase em Belo Horizonte, em agosto de 2018. Estou aqui meu nome de São Carlos, tá? E aqui foi o nosso treinamento no Sara Kubitschek, em Belo Horizonte, né? Onde a gente fez o treinamento atendendo criança, fazendo gesso, discutindo os casos, tá? Voltei para São Carlos com o objetivo de abrir a clínica aqui em São Carlos, tá? No final do projeto, em vez de 50 clínicas, nós conseguimos abrir 73 clínicas que têm a chancela do treinamento Rotary, né, do projeto da doutora Mônica e da doutora Tatiana, tá? E a minha eu abri numa cidadezinha que chama Ibaté, tá? Porque politicamente São Carlos não quis, né? A Santa Casa de São Carlos não aceitou meu projeto, eles queriam cobrar das crianças que viessem, que não fosse de São Carlos. E eu falei que a ideia não é essa. Se for para cobrar, eu cobro no meu consultório. Eu não vou vender o meu serviço de graça para você fazer dinheiro no meu nome. Apresentei o projeto para a Prefeitura Municipal de Baté. Eu trabalho em Baté e eles aceitaram, né? Fizemos o projeto, criamos nossa clínica. Baté é a cidade, é a terceira cidade da região nossa, né? Tem 35 mil habitantes. Para você ter uma ideia, São Carlos tem 230 hoje, 235, né? A região nossa são 5 municípios, tem 390, e Ibaté fez a clínica, e hoje a clínica de Ibaté atende qualquer criança de qualquer lugar do país. Tá? Eu atendo criança da onde precisar. Às vezes não consegue vaga em clínicas mais próximas, vem para Ibaté trabalhar, a tratar. Então é 100% SUS, é o município que mantém 100%. O Rotary Clube de São Carlos ajuda. Isso é uma coisa que toda vez que eu apresento para um Rotary, eu falo: adotem uma clínica de pé torto. A gente precisa do Rotary, tá? Então, porque o pé torto precisa de um gesso especial, não é qualquer gesso, é um gesso de secagem rápida. Muitas vezes a gente precisa de gesso sintético. O pessoal do Copacabana ajudou o pessoal com gesso sintético, né, Cléo? E Sim, o Copacabana ajudou. Então, assim, é muito importante o apoio. Então, assim, vocês que querem fazer um projeto pequeno aí, distrital, não precisa ser nada muito grande. Uma caixa de gesso custa R$ 129, tá? Então, assim, um gesso bom para a clínica é essencial. Então, o Rotary Clube São Carlos Norte me deu 2 cadeiras de roda, me deu os gessos sintéticos, me deu o gesso. Toda vez que está acabando o gesso que o município demora para comprar, eu peço para o Rotary, a gente faz um projeto pequeno, vende uma rifa de qualquer coisa e compramos 5 caixas de gesso, já trata um monte de criança. E hoje eu tenho meu banco de órtese, que chama Associação Amigos do Pezinho, tá? Que me ajuda com as órteses, tá? Para minha clínica de referência. E algumas crianças que a gente trata lá, se vocês olharem, olha o tamanho da minha clínica, e desde que nós começamos a funcionar, eu já tratei 87 crianças, que elas fazem acompanhamento regular na minha clínica, tá? Comigo lá. Hoje, elas são tratadas desde o começo até o fim, 100% gratuito, porque hoje a gente já tem as hortas, mas todas as mães, elas ajudam, tá? Com R$ 50, com R$ 10, com R$ 100, as que podem, tá? E isso é que eu quero que entendam. O banco não pode acabar. Porque se a gente dá as botinhas que a gente tem e não fizer essas botas voltarem, ou essas botas serem reformadas, ou elas gerarem novas botas, o banco acaba. Eu vou dar 20 órteses para vocês, vocês vão tratar 20 crianças e a 21ª ficou como? Né? Então, o banco tem que ser sustentável, né? Então, inclusive, isso foi uma conversa que nós tivemos com a Alemanha. Na primeira apresentação, eu não sabia, eu sou rotariano há 2 anos, o projeto já tem 4, né? A Alemanha, quando eu falei do banco, e eu falei que eu ia dar as botinhas, o alemão falou para mim: não, dá não. Eles precisam ajudar com alguma coisa, senão eu vou te dar 1.200 botas, você vai tratar 1.200 crianças e acabou, né? Então, a ideia é que o banco seja sustentável, de alguma forma, seja com projetos do Rotary, seja com rifas ou com a ajuda das mães, que puderem ajudar de alguma forma,
tá? Não precisa, eu não gosto de falar comprar as hortes, eu falo ajudar o banco para as mães. Falo, ó, você não está comprando a hortes, você está ajudando. Se não der para ajudar, também não tem problema, eu vou dar a hortes do mesmo jeito. Mas eu posso contar na mão minha direita quantas mães não ajudaram, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, foi quando eu esbarrou o meu problema, né? Eu não conseguia. Uma órtese boa custa US$ 500. No Brasil, as hortes variam de 400 a R$ 2.000, tá? Muitas vezes as hortes não são boas, elas são inadequadas, tá? E uma criança vai precisar, como eu falei, entre 4 e 5 hortes durante o tratamento. Eu pedia para o município, quem já trabalhou em serviço público, em gestão pública, sabe que para comprar é uma burocracia. Muitas vezes essas crianças voltavam para mim já com o pé perdido, tratamento perdido. Se não usar órtese no primeiro ano, 100% das crianças perdem o tratamento. Se não usar a órtese nos 2 primeiros anos, 80% das crianças perdem o tratamento. Se não usar a órtese até o terceiro ano, 20% das crianças perdem o tratamento. E se não usar a órtese por 4 anos, 10%. É por isso que o Dr. Ponseti não foi acreditado no início, porque ele fazia o gesso e o pezinho voltava. Ele fazia o gesso, o pezinho voltava. E aí ele descobriu que ele precisava fazer alguma coisa para enganar o pé, e foi por isso que ele colocou a órtese, tá? E aí eu fui pedir para o Rotary Club São Carlos Norte, né, para comprar órtese para minha clínica, né? Eu pedi para eles, eu lembro até hoje, R$ 10.000, o equivalente a US$ 3.000 na época. Eu falei, eu preciso de 20 hortas, e com 20 hortas eu toco meu ambulatório por anos aí. E eles falaram assim, ó, você não quer apresentar o seu projeto para a Alemanha, né? E esse é um companheiro da Alemanha, o Bucker. Bucker é do Clube Willek, do Distrito 1870. E eu apresentei o projeto para ele na Alemanha online também. E aí ele perguntou para mim quanto que eu queria. Eu falei que precisava de US$ 3.000. Como eu falei para vocês, eu sou rotariano há 2 anos. Eu estou falando de 2019, 5 anos atrás. Eu não tinha noção do que era Rotary, eu não tinha noção do que era um projeto, do que era um projeto global, distrital. Não entendia absolutamente nada. E ele falou que para ele US$ 3.000 não tinha interesse, mas que se eu quisesse fazer um projeto grande, ele ajudava. E ele perguntou quantas clínicas tinha, eu falei que tinha 50 clínicas, então ele falou que a gente ia arrecadar US$ 150.000, que ele ia ajudar todas as clínicas que o projeto inicial fez, né? Então, qual que era o objetivo do nosso projeto, né? Comprar órtese boa, acessível, né? Dos produtores do Brasil e criar bancos para as clínicas que foram criadas pelo projeto Erradicando o Pé Torto Congênito, tá? Para que a gente pudesse dar continuidade no tratamento, né? Então, Buckert saiu pela Alemanha buscando, e de 2 clubes, como eu falei para vocês, nós acabamos juntando 7 clubes, tá? Tivemos uma ajuda da Mercedes e a Fundação Rotárica ajudou com grande parcela, né? Para vocês terem uma ideia, de contribuição distrital de uso controlado foram US$ 29.500, de contribuição em dinheiro dos clubes foram US$ 26.000, de contribuição da Mercedes foi mais US$ 12.000, e a Fundação Rotárica ajudou a gente com US$ 48.000, no total de US$ 116.000 que a gente conseguiu, né? Só que esse dinheiro caiu na minha conta, gente, em abril de 2020, né? Um mês depois do bichinho, né? Mês depois que o Covid chegou para gente, né? Nós ficamos 2 anos com esse dinheiro na conta sem poder fazer absolutamente nada, né? Em novembro de 2021, eu tentei fazer o início do projeto online, né? Convidamos todos os colegas das clínicas de pé torto, convidamos os produtores de órtese para que viesse trazer as órteses para a gente ver. Apresentamos todos, a doutora Mônica, essa segunda que está embaixo de mim aqui, ela é a grande entusiasta no tratamento do pé torto congênito, acho que é a grande responsável por tudo.
A doutora Tatiana não está aí, mas a doutora Tatiana também apresentou. Mas, infelizmente, pouca gente participou. Só dois produtores de hortas aceitaram a participar do projeto, que para a gente não era suficiente. E mesmo assim questionando como é que ia ser feito toda a avaliação das hortas, por que que compraria desse e não daquele. E aí nós descobrimos que via webinar não daria certo. A gente precisaria fazer a avaliação da horta presencial. E aí nós decidimos fazer em julho de 2022, quer dizer, quase 9 meses depois. Nós marcamos para o começo do ano. No começo do ano teve uma nova onda aqui em São Carlos, fechou tudo de novo, não podia evento presencial, marcamos para junho, tá? Aqui em São Carlos, a gente chamou de Encontro Paulista, do Método de Ponsete, e carinhosamente no Rotary a gente chamava Erradicando e Hortetizando o Pé Torto Congênito, né? Que era a junção dos dois projetos globais, né? Do projeto do 4420 e do 4450, né? Aí nós tivemos uma participação maciça dos colegas que tinham clínicas aqui no interior de São Paulo, né? E mostraram o resultado já de mais de 1.300 crianças, 1.300 crianças tratadas nas clínicas de referências do estado de São Paulo em mais ou menos 2 anos do projeto Erradicando o Pé Torto Congênito. E quando questionado qual era o maior problema deles, eram dois. Primeiro, serviço público, né? O contrato com o serviço público, porque não existe um incentivo do Ministério da Saúde para a clínica de tratamento do pé torto congênito. Então, o município não tem interesse nisso aí, né? Quando você fala, quero tratar pé torto congênito, eles querem saber quem vai pagar, né? E o que Ibaté fez é uma ilha no meio do nada. Ibaté abraçou a causa. Lógico que o contrato que eu fiz com o Ibaté é um contrato de rotariano, né, para constar, né? Mas a gente já conseguiu pelo menos que um contrato exista. É, já foi aprovado pelo Ministério Público, o Ministério Público aprovou o meu contrato e eu trabalho uma vez por semana exclusivamente com pé torto congênito na cidade de Ibaté, tá? Isso foi apresentado inclusive nesse encontro aí em São Carlos, né? E aí, a segunda dificuldade era a dificuldade na aquisição e na qualidade das hortas. Essa do lado esquerdo é uma horta que não serve, né? Ela não contém os parâmetros necessários para manter o pezinho na posição. E a órtice do lado direito, a órtice de Iowa, é o que a gente chama de órtice Gold Standard, né? Padrão. Ela, para trazer para o Brasil, custa US$ 1.000, R$ 5.000. Lá nos Estados Unidos, ela custa US$ 500, né? Então, a gente queria uma órtice nacional, né? Nós vivemos no país do couro e do metal, né? Então nós trouxemos para São Carlos os produtores, mostramos como é que a horta tinha que ser, tá? Fizemos uma licitação com edital, com regras, com solicitação de documentação. Pois quem quiser, eu tenho já o primeiro relatório do projeto com toda a documentação que foi feita para o projeto e fizemos uma avaliação. Convidamos 5 pessoas, eram cinco, 3 médicos e 2 mães, né? Os produtores trouxeram as hortas, nós fizemos 9 questionamentos, né? É, se e demos notas, essas notas foram computadas. Uma das mães pegou Covid na semana, não compareceu, então nós tivemos 4 avaliadores. Eles deram os valores das hortes delas. Gente, são 20 hortes aqui, tá? Cada lote de hortes são 20 hortes. Tanto que quando a gente dá, a gente leva para doar, a gente doa em lote, né? Por exemplo, nós doamos para o Copacabana 5 lotes, 100 hortes. Estou devendo um lote, né? Mas que esse eu for fazer questão de levar pessoalmente, já falei, esse eu faço questão de levar pessoalmente. Mas nós já mandamos 4 lotes que são 80 hortes. Olha a diferença de valores das 5 empresas que participaram, né? Aí nós fizemos uma média, aquelas que tivessem acima da média perdiam pontos, aquelas que tivessem abaixo da média ganhavam pontos. E aí nós tivemos as 3 vencedoras, tá? Que foi a Ortoparts, que é de São Paulo, a Ortolife, que é de Goiânia, e assim como a Arte Ortopédica, tá? Por obrigação, por determinação, nós criamos
uma associação que chama Amigos do Pezinho. A Associação Amigos do Pezinho é o banco central das órteses, é com ela, é com elas que a gente que cuida, né? Então, quando, por exemplo, vocês falam assim, a gente precisa de mais um lote. Essa é a Geisa, que é a presidente da associação, ela que cataloga todas as órteses que saem daqui e que fica ligando, cobrando, né, dos bancos os relatórios mensais, semestrais de como que estão os bancos, quantas órteses foram doadas, quantas órteses eles ainda têm, se o banco conseguiu comprar alguma órtese com o dinheiro que as órteses deram, se as mães não colaboram. E, como eu falei, cada banco tem o seu jeito de trabalhar, o importante é que faça a roda girar, né? Qual que eram os requisitos? A gente tinha que ter interesse, né? Ou um Rotary ou uma associação de pais, porque essas hortas não podem, gente, estar dentro da clínica de referência. Dentro do serviço público, a gente não pode negociar, a gente não pode é, cobrar nada. Então, essas hortas têm que estar fora do serviço público, tá? Por isso que precisa ou um Rotary ou uma associação de pais. Uma pessoa responsável pela horta, é essa pessoa que eu vou cobrar. Quando, não está me mandando o relatório, eu ligo para ela e falo, olha, fulana, você não está me mandando. Ah, mas quem cuida é a Antônia. Eu falo, ó, teu nome que está aqui, eu preciso. E todo mundo que é do Rotary sabe que uma hora a gente tem que pagar, mostrar a conta para o Rotary, né? E eles, na primeira apresentação que eu fiz, o primeiro relatório que eu fiz para a Fundação Rotárica, como você tem certeza que essas hortas estão indo para a criança, né? Então, essas hortas, cada horta doada tem um número, né? Então, tá lá no Copacabana, eu sei de quem eu comprei, de que lote que foi, quais são os números das hortas. Aí a Zélia me manda um papel, ó, a órtese número 333 foi doado para o Miguel Antônio, a 334 para o Joãozinho. E aí a Geisa coloca isso numa tabela do Excel, com o nome, o médico que prescreveu, a clínica que tratou e o banco que doou, e é isso que a gente manda para a Fundação Rotárica. E eu preciso de um médico, tá? Eu não vou abrir uma clínica onde não tem uma clínica de referência, né? Então, eu quero abrir um banco de órtese aqui em São João del Rei. Quem que trata pé torto de São João del Rei? Não, não tem. Eu não vou abrir um banco lá, né? E aí eu saí Brasil afora, né? Porque eu achei que ia ser fácil. Ninguém queria abrir banco, porque eu morria de medo de pegar essas hortes, né? Como que eu vou ser responsável por 20 hortes, 40 hortes, 60 hortes? Então, fui para Campo Grande, fui para o Rio de Janeiro, onde eu conheci a Zélia, fui para Belém, fui para Bauru apresentar no Rotary Club de Bauru, fui convidado para apresentar para Belo Horizonte, tá? E no final das contas, nós já conseguimos abrir 16 bancos de hortas, tá? Compramos 960 hortas ao total, 560 já foram doadas e já é mais do que 520 tratadas no primeiro relatório. Hoje nós estamos em negociação com Belo Horizonte, o Rotary Club de Mangabeiras, de Belo Horizonte, tá? Para criar um banco de hortas e lá eles já estão bem adiantados, eu acho que vai quase certeza que vai dar certo. E nós começamos a conversar com João Pessoa, tá? Que também já estamos procurando um Rotary para ajudar lá, já mandei para a governadora do distrito. Estou esperando o primeiro contato para a gente marcar uma conversa que nem nós estamos tendo aqui agora, tá? E como é que a gente faz a doação, né? Essa é a Geisa levando para o Rotary Clube de Bauru. O Rotary Clube de Bauru abraçou o projeto da mesma forma que o São Carlos Norte, né? Ele adotou a clínica da colega lá de Bauru. Nós doamos 40 hortes, as hortes, como vocês veem, vem numerada, o tamanho e de quem eu comprei, né? Então tá lá 287, tamanho 14 do segundo lote da arte ortopédica, né? E é isso que eu cobro, a foto da criança, né, com a mãe, e esse relatório aqui, ó, o nome da criança que recebeu, o tamanho da órtese e a assinatura da mãe, aceitando que eu tire fotografia e envie essa fotografia para o Rotary, porque esse relatório aqui é o que eu mando para a Fundação Rotárica, né? Então, a gente
4, 5 meses a agência já começa a cobrar dos bancos os relatórios. Muitos não estão mandando, aí eu tenho que intervir, eu ligo para a médica, porque não é a médica que toma conta, geralmente é uma mãe que toma conta, e aí a médica intervém e manda para mim, né? E esse é o relatório que a gente recebe, né? Tá vendo? Ó, 2020, esse foi o primeiro relatório do Banco de Hortes de São Luís. Recebemos 60 hortes, tudo, foram distribuídas, 40 hortes, e nós tratamos 30, já doamos 37 hortes, olha que interessante, e tratamos 47 crianças. Quer dizer, as hortes menores foram voltando, os pais davam hortes que tinham, ela tratava, então hoje ela falou para mim que ela não tinha entendido direito e ela vai mudar o jeito de fazer, porque, por exemplo, ela não tem o relatório das 47, ela só tem das 37 hortes doadas. Então ela achava que só de ter doado uma vez já era suficiente para fazer o relatório. Mas eu falei que não, que quanto mais você colocar, para mim é importante no Rotary, porque mostra que o banco está funcionando, né? Então, a doutora Leopoldina e a menina que trabalha no banco falaram que vão mudar, pediram mais hortes. Eu falei para ela que eu vou dar um tempinho, mas que provavelmente eu vou mandar mais hortes para ela, sim, né? E aqui, como que o Rotary pode ajudar? O Rotary entrou de uma forma, eu não realmente eu não contava dessa forma. Foi quando o Rotary Clube de Bauru me ligou querendo participar do projeto, né? Eles me ligaram, que a doutora Fernanda, que é essa que está do meu lado aqui, tinha pedido apoio do Rotary, e aí eles me ligaram, sabendo ligaram para a Mônica inicialmente, depois ligaram para mim, que queriam saber. Eu fui lá, apresentei o projeto para eles, e eles adotaram a clínica da doutora Fernanda, é, fazem toda a administração do banco, né? Então eles cobram a doutora Fernanda dos relatórios e eles nos enviam. Então, isso aqui ficou muito fácil para nós, né? E aí eu vi a importância do Rotary no projeto também. E a Zélia, que de uma forma o Copacabana abraçou o banco, eles mesmos, eles administram o banco. A Zélia falou que eles não estão cobrando nenhum tipo de valor das mães, mas eles cobram a horte bem guardada, bem cuidada, para receber a continuação de tratamento, né? Então, assim, a gente precisa do Rotary, né? Hoje, o governador Adalto, que foi o governador do ano retrasado, ele me pegou, ele falou, olha, tem que ter Rotary, não dá para ser só associação de pais mais, tem que ter um Rotary no meio, porque é mais confiável. Então, hoje, quando algum médico me liga para fazer parte do projeto, eu já falo assim, de onde você é? Ah, sou de João Pessoa. Eu já liguei, já procurei um contato de João Pessoa, já entrei em contato com a governadora e já falei para ele, falou, olha, o Rotary Clube de João Pessoa vai participar também, né? Vai fiscalizar vocês aí, né? Vocês podem tomar conta, mas vai ter um Rotary que vocês vão ter que de vez em quando vai aparecer no teu banco, né? E assim, como todo mundo pode ajudar, né? Primeiro, saber que tratar pé torto existe, tá? Não é mais nenhum bicho de sete cabeças, né? Essas crianças têm que ser encaminhadas aos centros de referência, né? Ajudar de alguma forma essas clínicas, como eu falei, é, com gesso, com cadeira de roda, se precisar alguma casa de acolhimento para criança. Eu tratei uma criança do interior de Manaus, né? Ela era amiga de uma pessoa de Ibaté, e ela veio para Ibaté. Eu falei, ó, mas se você quiser, eu tenho quem trata em Manaus. Ela falou para mim, doutor, para eu ir tratar em Manaus, eu tenho que pegar um barco às 10 horas da noite de terça. Eu chego em Manaus às 7 horas da manhã de quarta. Vou ser atendido às 2 horas da manhã de quarta, tá? E aí eu pego o barco de novo às 10 horas da noite de quarta para chegar de manhã cedo de quinta na minha casa. Então é mais fácil eu vir para Ibaté, ficar na casa da minha amiga durante o tratamento, e ela vem uma vez por ano para minha clínica para eu avaliar a criança e já saiu das hortes. Eu dava 2 hortes por ano para ela de tamanhos diferentes, ela me trazia de volta. Então, assim, do jeito que puder ajudar, né? A gente tem no Rotary já o Rotarian Action Group for Club Food,
né? É só entrar lá no site do Rotary, tem todos os projetos que já foram feitos, tem o meu projeto, tem o projeto da Mônica, tudo que o Rotary faz pelo Petor, tá? E eu termino aqui parafraseando esse meu grande mestre, professor Cláudio Santilli. Ele não foi meu professor, mas ele é um ortopedista pediátrico, hoje ocupa a terceira cadeira da Academia Paulista de Medicina. Eu falo que ele é um ortopedista poeta, toda vez ele fala nos congressos que ele tem licença poética, e no Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica, ele apresentou uma palestra sobre ser médico, né? E ele terminou a palestra com essa frase que eu copiei, né? Que daqui 100 anos, não me importa banco, como vai estar minha conta bancária, que tipo de casa que eu vou usar, que tipo de carro que eu vou dirigir, mas o mundo vai ser diferente porque nós somos importantes na vida de uma criança, né? E isso eu tenho certeza que o Rotary é, né? Que através dos nossos projetos nós estamos ajudando muita criança que ninguém sabe quem é, que ninguém nunca viu, não vai saber o nome dessas crianças, mas que o Rotary está mudando com certeza e vai mudar para muito mais crianças nesse Brasil. Essa aqui é uma criancinha tratada que a mãe me mandou a semana passada. A criança começou a dar os primeiros passos, a Giovana, né? Os primeiros passos ela me mandou e ela falou que só foi possível pelo tratamento. Aqui, o meu Instagram, tá? Petor Tibaté é o Instagram da clínica lá de Baté, que a gente mostra o trabalho que a gente faz lá em Baté. E o da Associação Amigos do Pezinho, que vocês acompanham tudo, para onde as hortas estão sendo mandadas, aonde os bancos estão sendo formados, tá? E algumas carinhas que já foram tratadas pelo nosso projeto, tá? Aqui estão 50 crianças das 520 que já foram receberam hortas do nosso projeto. Daqui a pouco vai aparecer aí as crianças do Rio, deve, né? Tá todo mundo aí, ó. Aí é Mato Grosso, né? São Paulo, São Luís, Rio de Janeiro, Minas. Tem bastante gente de um monte de lugar aí. E todo mundo feliz. Gente, eu agradeço. Termino aqui minha. Se deixar, eu falo até amanhã, né? Então é melhor a gente interromper, Não, tá? mas está sendo ótimo, assim, muito bom, Eu muito bom. agradeço a oportunidade de poder falar e agradeço a vontade de vocês participarem, né? Para mim é muito importante. Eu tinha um slide, eu acabei tirando porque quando você vira rotariano, você descobre que não pode ser de qualquer jeito, né? A imagem pública brigou comigo e eu coloquei o distrito de Copacabana e de Minas Gerais entrando assim. Eles falaram que tinha que ser na fonte certa, tudo É, certinho. exatamente. Então eu tirei meu último slide, mas que eu falo que hoje já não são 5 distritos, nós já somos, não são 3 distritos, nós já somos 5. Já coloquei o distrito de Copacabana e nesse relatório, viu, Cléo? Eu já Ah, coloquei o Rotary Clube de Copacabana como parceiro do projeto. Já tá, eu mandei para a preciso te Fundação fazer Rotary, que umas eles estão no. perguntas, tá? Hum? Vamos lá, que eu puder Bom, ajudar. Ricardo, Ricardo, você muito pode tirar a obrigada. apresentação? Ah, É porque aí fala, fica mais Patrícia. fácil da gente interagir. Aí, Jó. Tá. Bom, Ricardo, doutor Ricardo, obrigada. Assim, não imaginava, eu tinha alguma noção do que era. Meus filhos, eu tratei eles com palmilha, né? E tem que, e tem que ser bem brava, uma mãe bem brava para poder conseguir consertar os pés planos aqui de casa, mas tudo bem. Muito obrigada, assim, sensacional o projeto, é emocionante, enfim. Eu vou abrir agora para 5 perguntas, 5 pessoas podem começar. Acho que a Cleo é a primeira. Você libera para mim aí, Patrícia, por favor. Ricardo, mais uma vez, parabéns. Esse projeto realmente é maravilhoso. Nós estamos muito empenhados e o clube convidou a Patrícia, ela é nossa associada honorária no Copacabana, e Zélia e eu falamos com ela porque
Basicamente, Ricardo, todos os atendimentos que nós temos feito são para o lado mais de Nova Iguaçu, Belford Roxo, que ficaria mais fácil ter uma, vou dizer, não sei se é o termo certo, uma filial por lá também, tá? Que é onde tem o Adão Pereira Nunes, o Adão Pereira Nunes, eu acho que é o nome do hospital, que tem um dos médicos que está aqui na equipe que atende. Não é isso? É, Acho Marlene? que é isso. Não, não, Ricardo, um daqueles médicos que trabalham também no INTO. Eu esqueci o nome dele agora. Eu não sei os hospitais direitinho, Cleo, mas eu lembro que tinha alguém na Pois Baixada é. Santista. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: como que nós vamos saber quando que essas crianças têm que devolver estas órteses que nós estamos entregando? O médico avisa a gente? Sim, sim. Na verdade, assim, Ah, Cleo, quando termina o tratamento, por exemplo, vai trocar a órtese, né? tá, Então, por exemplo, a criança nasceu, eu fiz o tratamento, vai lá, usou a órtesezinha número 15. é, Essa órtese número 15 geralmente vai durar 5 meses no máximo, quatro, tá, 5 meses. Aí ela já vai passar para 17, 18, né? tá. Uhum, Quando ela volta, ela tem que levar a 15, tá bom, tá, tá? tá Aí é ótimo. o que eu falo. Aqui em São Carlos, a gente pede uma ajuda, porque principalmente a associação que está mandando, por exemplo, o Copacabana pagou o transporte, mas tem gente que Exatamente. não paga, né? Tem gente que não Uhum, paga, e a gente paga com o dinheiro da associação, é, né? Então, a gente pede uma ajuda, e como eu falei, ajuda do que puder, gente, não é. A Associação Primeiro Passos, lá em São Paulo, hum, que é o maior banco de órtese do mundo, hum, reconhecido pelo Rotary em Chicago, homenageado em sim, Chicago, hum. ela cobra R$ 130 por órtese, Eu tá? concordo com você, mas aqui o que está acontecendo, a Zélia Não, diz, ela já te explicou, né? sim, mas eu acho que, por exemplo, você viu a doutora Leopoldina lá em São Luís, também não cobra nada, ela não quis envolver dinheiro, até porque ela, que nem eu, ela usa a clínica particular dela como banco. Então, no Mas dia aqui que ela não. não está No Hum, dia que ela não está na clínica, as crianças vão na clínica para pegar as botas com a secretária. Então ela sim. falou: eu não quis nem envolver dinheiro para não falar que eu estava vendendo o órtese dentro da minha clínica. Mas Só aqui a que, situação é diferente. Está sim, totalmente fora de qualquer ligação com o médico. Eu acho que mas nem que. esse é o ideal, não ter Hum, ligação. Na minha clínica, é proibido receber criança no dia que eu estou atendendo, tá tá? bom. Então, a Hum, minha secretária atende as crianças de quinta e de segunda, quando são meus plantões. Então, entendi. não tenho mínima chance de eu estar lá dentro, tá? Porque se eu estou lá dentro, Hum, elas não vão nem conversar com a secretária, elas vão vir conversar comigo direto. Elas ficam na porta com a botinha, esperando eu entrar, né? Então, assim, de segunda e quinta, eu já falei, olha, não quero estar aqui, não pode, e de preferência quando tiver pouco médico, porque os médicos podem se sentir incomodados. O meu volume, Zé, Cleo, é muito pequeno, é, tá? Então são duas crianças, uma criança que vai por dia lá, não passa disso. Então, assim, a Zélia está fazendo de uma forma fantástica. Eu até falei para ela, é muito legal. tem, Ela, ela tem, ela tem as crianças na mão, né? Ela fala, tem. É. então ela tem esse controle dela, né? O controle nós estamos fazendo juntas. O É, formulário e tudo está fazendo junto. Agora, o que eu aham, estou preocupada é justamente que você sempre fala que deveria ter alguma contribuição. E eu acho que isso é importante, porque mãe nenhuma iria conseguir uma doação, nem que seja de R$ 5, porque você acabou de. exatamente. É, Eu tenho mãe que doa 10, R$ 20. Teve uma mãe que falou, doutor, eu tenho meu dinheiro do ônibus aqui. Eu falei, não, imagina, não tem problema. A minha secretária me ligou, doutor, ela quer deixar o dinheiro do ônibus. Eu falei, não, dá uma não. apólice para ela e pronto, É, né? O formulário está escrito doou, nada, não tem problema. Se não doou, porque é o relatório que eu vou fazer. tá bom. Infelizmente, o relatório está sendo muito falho,
tá? Eu confesso para você que os bancos estão fazendo os relatórios muito falhos. Então, a minha tabela é meio aproximada. Eu tenho o número certo de crianças, mas eu não tenho se essas hortas foram usadas duas vezes, porque eles acharam que doou uma vez, acabou. Falei, não. Por exemplo, as minhas hortas voltam, precisa reformar, eu tenho um senhorzinho, né, em Baté que participa do projeto. Você falou, Eu levo para ele, falei, seu João, o que que dá para fazer aqui? Ele falou, eu tenho umas outras hortas. Ele troca a língua, ele troca o cadarço, ele cola o EVA de novo, ele põe ele troca a palmilhinha, passa um nuggetszinho e ela volta, é né? A certo. horta se volta. Mas Então, nós estamos assim, E aí, começando, né? nesse sim, caso, desculpe, eu vou, porque uma das dúvidas era essa. Aí ela devolve, né? Por exemplo, pegou a número 15 e depois pegou a número 16, né? Quando ela devolve a 15, eu posso doar para outra pessoa, que na realidade não é sim, uma doação, né, doutor Ricardo? É um empréstimo consignado, vamos dizer assim. Tem algum contrato que ela tem que devolver? Se não devolver, tem algum prejuízo? Enfim, não, assim, a ideia, Gabriela, é que o banco se sustente. Tá? Como eu te sim, falei, as hortas pequenininhas, elas geralmente sempre voltam, tá? Porque as tá. crianças são pequenininhas, no ano, a partir de um ano, essa molecada vira da pá virada, né? Eu tenho um Sim, filme de elas criança sofrem andando na mais horta, danos e tal. então Sim, assim, mas não é, existe assim, na realidade, a tem horta que existir uma mobilização da gente para a mãe entender que ela precisa devolver para ajudar outras crianças. É exatamente. nesse ponto Assim, que a eu gente tem que converso pegar. muito com as mães, eu converso muito com as mães no consultório. Isso os médicos podem fazer, né? Tá, tá. Os médicos orientar, falar, olha, vocês vão pegar no banco de hortes, mas cuida da hortes, porque essa hortes tem que voltar, Tá. né? Então é importante o Rotary ir As entregas. nas clínicas de atendimento, você Entendi. entendeu? E de repente fazer uma Então, palestrinha. Cleonice, é por aí. A gente tem que criar uma afinidade maior com os médicos para tudo se tornar ter mais credibilidade, né? Enfim. Sim. Para você ter Sim. uma ideia, Gabriela, o meu banco de hortes recebeu 20 hortes do Rotary. Hoje eu tenho no banco 28 cadastradas. Eu tenho mais de 30 crianças tratadas. Por Entendi. quê? As mães levavam, às vezes mãe do meu consultório, fala, doutor, quero participar, tá aqui, ó, tô dando, Sim, já tratei doutor, o meu filho, aí doa para você. Ah, tipo legal, assim, entendi. entendeu? Então, assim, isso é do Rotary fazer panfletinho, levar nas clínicas de referência, Tá bom, entendeu? Tá. entendi. Ó, Banco de Hortz do Rotary Clube Copacabana funciona todos os dias, duas vezes por semana, de segunda e É, quinta, que nem o meu, de tal hora é esse telefone. entendi. Você vai receber uma Hortz. Se você puder ajudar, você ajuda. Se você não puder ajudar, você não ajuda. Só que se você não puder ajudar, se você puder ajudar e não ajudar, a próxima criança pode não ter a órtese, Ok, né? Entendi. perfeito. Então, Entendi. é essa a ideia do banco, né? Então, assim, quando eu falo, Cléo, que precisa de ajuda, não precisa. Só que, assim, aí a gente vai viver dando órtese, que nem todo mundo. O pessoal da São Luís, você não vai mandar mais órtese para mim? Pô, eu te dei 40. E se você tem 40 ainda, não serviu para nada o Nada, projeto. exatamente, não houve nenhum atendimento. Se você tem 40, se eu te dei 40 e agora você tem 60, pô, o projeto foi legal, Foi. né? E por isso que hoje eu faço questão, e assim, tá ficando arrastado, até tô sendo, eles querem que eu encerre o projeto. A fundação falou, já deu os 2 anos de projeto, já se encerra. Eu já estou entrando com solicitação para que eles me deem mais 2 anos, tá? Por quê? Porque eu quero formar mais banco. Eu sei que consigo formar, ainda mais quando o Rotary entrou, porque quem não quer participar de um projeto desse, gente? Sim, Que, na É, verdade, o que que a gente precisa? Precisa de gente querendo participar. Não precisa botar R$ 1 de dinheiro no bolso. O Rotary não exatamente. precisa botar mais nada, nós já estamos dando. Eu lembro que o Rotary de Bauru virou e falou assim: quanto eu preciso? Eu falei: nada. Eu falei: como assim? Ele falou: de quem eu compro as hortas? Eu falei: não, você não compra, eu estou dando.
Sim, o né? projeto já Eu foi falei, mas, aprovado. Muito bem. né? Eu falei assim, eu já estou com as ordens aqui, eu só preciso de alguém para tomar conta comigo, né? E assim, a Rotary Copacabana, o Rotary de Bauru, agora o Mangabeiras, o João Pessoa que está entrando, o de Nova Iguaçu e tudo. Meu, dá uma credibilidade para nós na fundação muito grande, né? Você coloca lá na fundação que já tem mais 3 distritos no meio, pô, o negócio está indo, né? Eles Então Tá. hoje, Cléo, você quer... Pode falar, Cléo. eles, inclusive, o Ricardo, lá na convenção em Singapura, eles estavam com o stand e o nosso presidente de clube, o Pedro Durão, trouxe um prospecto para nós para falar do pé torto. Eu depois vou te mandar essa cópia desse documento. mãe do Tá bom. governador Rafael, 2023, 2024, ela foi para Moçambique, que ela tem um projeto com o Rotary lá de artesanato, e uma criança com pé torto congênito veio pedir dinheiro para ela no carro. E ela ficou com dó, foi perguntar tudo, e ela pessoalmente pagou o tratamento dessa criança de pé torto. E quando ela chegou aqui, Hum. ela contou para o Rafael, e o Rafael falou: nós temos um projeto no distrito, lá em Baté, e aí ela foi conhecer o projeto, ligou para o Rotary de Moçambique, eu fiz uma live com eles É, mostrando o você projeto, falou outro dia. e hoje nós estamos escrevendo o projeto junto a Moçambique para criar uma clínica de tratamento Rotary na capital de Moçambique, treinando os médicos de lá do tratamento de Ponsete, com os dois projetos, o primeiro erradicando o pé torto e depois vortetizando, né, para tratar essas crianças em Moçambique. Eu tenho até Legal. quantas crianças em Moçambique nascem todo ano com pé torto. Nós temos esse dado. Vocês Então, têm esse assim, o dado? projeto Aí, tem. tá bom, Deixa eu ver, é. deixa, deixa eu achar aqui, Cléo, você quer eu falar mais mostro. alguma coisa, mais alguma pergunta? Não, não, só tirar uma dúvida, ô, Ricardo. Nós estamos atendendo os médicos que você pediu, do Hospital da Posse, doutor Regis, do Jesus, a Aham. doutora Marília. Seria só isso mesmo? É isso que eu estou te falando. Agora, o Hospital da Posse, provavelmente nós iremos passar para o Nova Iguaçu Leste, que é mais perto, não é isso, Patrícia? Perfeito. Isso. Tá? E assim, e volto a dizer, quanto mais criança, quanto mais Rotary, quanto mais clínica, mais criança vai ser atendida, né? Tá bom. Sim. Você não Tá. precisa mandar órteses, porque as que vieram, vamos dividir com o Nova Iguaçu Leste, que nós temos Tá, condição disso, tá? Agora, tá eu quero ótimo. ver se até dezembro de 2024 o doutor Ricardo, agora não o companheiro Ricardo, vai entregar 20 órteses que estão sendo prometidas Nossa, desde o nem período fala. rotário anterior. Já falei com a Geisa e ela não consegue botar o doutor Ricardo no Rio. Não, ele Na vem, ele já verdade, prometeu aqui. não, Tá todo mundo aqui. não, De vai ser uma prova que ele promessa. vai entregar no Copacabana 20 próteses desse ano ainda. Tá bom, Não, obrigada, isso é, Cléo. Obrigada, ó, gente. Uhum. Deixa só eu por, fazer. Ah, pode falar. vou, vou só mostrar um slide aqui, ó. Ah, apareceu aí? Sim, Está muito pequeno. Aí, agora apareceu? apareceu. Então, ó, isso aqui, ó, é o número de crianças com pé torto, né? Sim. Então, o Brasil ocupa a 12ª posição, 3.990 crianças que nascem por ano com pé torto, tá? Uau! Então, Moçambique está aqui embaixo, aquela Ah, é 1.270, 1.273. É. exatamente, crianças com pé torto todo ano em Moçambique, né? Então, e Tá. aqui em cima, ó, se vocês olharem aqui, é o que eles precisam Uhum. de Exatamente. médicos para tratar, né? Que eles Uhum. acreditam que eles precisam. Então, aqui, ó, por que que nós pegamos ó, 80, tá vendo aqui, ó, 80 médicos o Brasil precisaria para tratar 4 mil crianças, Certo. contando os hospitais grandes, é, hospitais da clínica, os hospitais universitários do Fundão, de tudo que fazem já o tratamento, já faziam esse tratamento, que são os hospitais referências,
faltavam 50. Por isso, o número 50 clínicas que o projeto do Pé Torto da Mônica Entendi. criou, porque faltariam 50 clínicas. No final, criou-se até mais do que 50 clínicas, É, né? tá bom. Então, É. nós Doutor, temos eu todos esses queria dados. tirar umas dúvidas com você. Até que idade pode se resolver o pé torto com o método Ponseti? Galera, pergunta fantástica, Você, né? porque assim, o rapaz, o menino que você deu como referência, ele tem quantos anos? Oito? Ele tinha 4? 6 anos. Seis 6. anos. O Ele método de começou a ser Ponseti tratado não com foi 6 anos? com 6 anos. O método de Ponseti Ah. foi descrito para criança até 3 meses, tá? Mas, Sim, mas como eu falei pelo para que eu você, vi, ele já evoluiu e vocês já conseguem ver que a isso, mobilidade do pé aceita que seja tratado depois sem cirurgia. Ok? exatamente, Tá, exatamente. E perfeito. isso aí, quem fez foi o Brasil. Ah, sim, porque a Quem gente mostrou tem, que apesar de eu ser brasileira de coração, né? Eu sou brasileira de nascimento, é, a gente tem essa garra de dizer vai dar certo, né? Porque, é, enfim. Outra coisa que eu quero exatamente. te perguntar. Se tem um senhor na rua, que eu tenho aqui um senhor que tem o pé torto, um senhor, existe a possibilidade de algum tratamento para essa pessoa ou ela já, assim, Então, aí a gente cai a gente cai no impossível mesmo, né? Então, é, existe em Brasília um médico chamado Davi Hadi. hum, Ele mostrou resultados fantásticos para pessoas adultas tratadas com uhum. método de Ponseti. Isso é muito mais difícil, é Sim, muito mais custoso, isso é são muito mais curiosidades que doloroso, vão aparecendo só porque a gente na rua às mas vezes sim, vê, né? existe tratamento cirúrgico, tá? Que a gente fazia, e Uhum, hoje, se pegar um colega que tenha força de vontade, porque nesses casos precisa de bastante força de vontade, sim, é, ter uma conversa muito séria com o paciente do que vai ser feito, tá? sim, sim. Você consegue. O paciente mais Se a velho pessoa que eu tiver essa tratei, Rica, disponibilidade, deve doer, deve, né, ter todas essas outras assim, consequências. você vai ficar 5, 6 meses fazendo gesso toda semana nesse paciente, né? Sim, sim, Então, e você muitas vezes você vai conseguir um pé melhor, não um pé bom, sim. vamos dizer assim. É. Eu não Deixa eu tenho, te eu queria fazer ter as outra. fotos. Mas aí a gente vai voltar a se falar. Porque eu vi que no Rio Uhum. Grande do Sul não tem nenhum Rotary e nenhuma associação. Na verdade, assim, eu estou tentando no Rio Grande do Sul Está fazer um tentando? banco. Já está falando com alguém? Eu preciso de um médico, né? Então, Hum, assim, eu vou eu entrei em contato com um colega. É como eu falei, quando você mostra um pouco da burocracia, antes do Rotary, o pessoal falava, quero dor de cabeça para mim, né? é, Então, tá. quando o Rotary entrou para ajudar, então, assim, por exemplo, Salvador, a mãe de uma criança pegou 20 hortes em Salvador e doou uma. As outras 19 estão guardadas dentro da casa dela. Ela falou que as crianças não procuram, então estão lá guardadas na casa dela. Ah, sim. É, Tem que eu ter um agora estou entrando. envolvimento maior do que guardar as horas. Tá. Então, Deixa eu fazer assim, uma pergunta. Muita pergunta. A criança, Deixa quando alguém ela fazer pergunta também. eu já vi, mas eu levantei a mão antes de você. Olha só, a criança com aquela órtese, ela chega a andar, aquilo tem um criança, movimento, né? não, não tem, mas a criança anda Não, assim. mas assim, aquele pauzinho que fica assim no meio, ele não faz assim? Tira um skate. Ah, tá. Já entendi. A Tira um criança, skate. tá bom. Bom, enfim, eu E acho que aí era só quebra, aquele isso. pauzinho quebra, e aí a Sim, mãe vem. Então, tá. assim, por isso que é muito interessante. O Rotary vai lá na clínica, as mães estão lá na frente, vai numa salinha, ó, o banco de órtese funciona assim. Vocês têm que tomar conta dessas órteses, porque essas órteses vão para outras crianças, né? Essa divulgação que o Rotary faz, não Sim. precisa ser toda semana, não precisa ser todo mês, mas se você Ah, pegar
uma Ah, vez a cada 6 meses, ir lá, ó, vamos lá, e conhece, vê, é gostoso, entendeu? Vocês verem as Sim, mães estão sempre conversando, elas fazem grupo entre elas, de repente vocês fazem um grupo do Rotary com as mães, junto com e elas. E aí isso vai, a escala aumenta. Tá. o A Banco Ana, de que está Hortes, aqui, a nossa companheira. Oi, desculpe. Gabi, o Banco de Hortes de São Paulo tem mais de 28 mil crianças tratadas. Entendi. Tem que 28 escalar mil isso, crianças. né, doutor Ricardo? Tem que começar a escalar. Bom, a Ana Santos, ela é uma terapeuta, psicanalista, e ela deu a possibilidade de a gente guardar as próteses, a gente vai comprar um armário e guardar as próteses lá na sala dela, que fica no centro de Nova Iguaçu, porque o maior problema das mães é não ter dinheiro para passagem para ir até a casa da Zélia para pegar a prótese. Então, a gente está vendo isso, acho que deve demorar mais um Exatamente. mês, 2 meses. Então, assim, eu acho que daqui a um mês ou 2 meses a gente já consegue começar a agir aí nos hospitais e tudo isso. Bem, para mim é só isso. Patrícia, com você. Gente, olha só, eu tá. queria falar um negócio rapidinho. Pelo que eu tenho visto, que o doutor Ricardo estava explicando a gente aí, muito interessante, mas eu percebo, Não doutor tem como. Ricardo, que isso aí da, da- é questão de conscientização. Não é somente pegar a prótese, né, e dar a prótese, mas é mostrar para as mães a conscientização que ela tem que ter, né? O que é conscientização? É a responsabilidade, né? Que ela está sendo abençoada por aquele momento e que, através de um cuidado de conscientização, ela vai também estar abençoando uma outra criança também. Entendeu? Porque às Exatamente. vezes, quando as coisas são de graça, infelizmente isso é verdade, as pessoas não valorizam isso. Então, Sim, quando tem Exatamente. uma conscientização, porque a gente vê o esforço do doutor Ricardo que tem feito, né, de poder polarizar isso, né, essa Ana, eu vou conscientização. te pedir só um favor. Como a Patrícia já estava com a mão levantada e tem mais a Tainara, eu vou deixar você para depois delas, tá? Por favor. Tá bom? Obrigada. Vai, Patrícia. Tá, eu vou ser bem breve. Eu fiquei muito interessada na questão dos relatórios, sabe? É, de tentar ajudar vocês nesse processo, né? Porque com o volume de informação chegando, o ideal seria que vocês tivessem um pequeno sistema que fosse online, uma coisa rapidinha que alguém pudesse preencher. E como nesse final de semana nós temos um encontro Rotarate, que é os nossos jovens acima de 18 anos que fazem parte do Rotary, depois, Ricardo, com calma, vamos conversar naquele grupo sobre o que necessariamente você precisa ter em tempo e a hora de informação desses núcleos. Quem sabe a nossa juventude não pode desenvolver algo rápido, prático, para que a gente pudesse centralizar essas informações em tempo real. Eu acho que eles são Legal. capazes. Tem jovens da área de TI que eu acho que a gente fazendo um pedido com carinho, esse presente chega para o projeto. Projetinho sai. Eu acho que da Perfeito. Que Ingrid. legal. Ingrid é a presidente atualmente, eu acho que ela vai ter uma força política legal para fazer a gente botar essa fala na reunião do final de semana. Sim, Tá bom? sim, com certeza. A gente colocar alguém da área de TI para Só preciso tomar parte. saber necessariamente o que que você precisa, qual é o levantamento, que eu já vi que vai ser tipo um caixa, né? Entrou tanto, saiu tanto, É, recebeu o quê? é. Né? Vai ser como um fluxo de caixa. É, Então, é isso. Eu ia fazer eu pergunta, hoje, mas eu não vou me demorar, não, por conta do horário que já está estourado. Tainara, você libera para mim, Patrícia, por favor? Posso falar? Está como anfitriã já. Pode? Olá. Olá, boa noite, prazer, Tainara. Boa Eu já me noite. apresentei já me apresentei no começo, mas acho que você não tinha chegado ainda. Eu sou fisioterapeuta, né, da Sociedade Brasileira de Escoliose, tá? Eu queria parabenizar o Ricardo pela apresentação, viu, Ricardo? Doutor Ricardo, né? Muito bom. Acho que nós, como somos da área da saúde, vendo, então, essas melhores que você mostrou no pezinho, né, de cada criança, a gente fica encantado. Então, assim, a gente quer ver cada vez mais nessas melhores acontecendo por aí. Não sei como eu posso ajudar agora, mas como eu falei, na sociedade a gente tem muitos ortesistas na sociedade, que são as pessoas que fazem colete pra gente, tentando na escoliose. Mas eles geralmente trabalham não só com colete, eles fazem também essas questões de botinhas, fazem prótese, fazem órtese.
Então, assim, se a gente puder pensar isso no futuro, né, talvez uma próxima reunião, a gente poder ajudar de alguma forma com eles, que fazem parte da sociedade. Eu não sei se vocês têm alguém aqui, eu moro em Vitória, né, no Espírito Santo. Não sei se vocês têm rotarianos aqui em Vitória, tem? Tem e como? Ah, com certeza. Ah, que legal. Então, eu, Nós eu sou temos um banco fisioterapeuta. de, nós temos um banco de hortes em Vitória que é uma mãe de criança, Hum, que ela tratou a filha dela aqui em São Paulo, e aí ficou hum. sabendo do projeto, me ligou, ela abriu na casa dela e Ah, que está fazendo legal, tudo muito legal. que Bianca, legal. Então, se eu puder ajudar por aqui também para começar, eu sou físio, né? Eu tenho consultório, trabalho só com escoliose hoje. E eu também faço colete, mas assim, eu não faço a produção, eu faço a avaliação do colete aqui. Quem faz para mim é uma empresa de BH, que é o Shopping Ortopédico de Belo Horizonte. Eles têm uma empresa bem grande lá que também faz prótese, ó. Então, eu montei uma oficina aqui, uma oficina pequenininha, mas eu montei um espaço, que é uma oficina aqui em Vitória, onde eu faço ajuste do colete, coloco almofadinha, coloco fivela. Então, assim, tem um dia da semana que eu tiro só para fazer isso. Então, se precisar da minha ajuda para fazer esses ajustes, talvez para alguém aqui em Vitória também, a gente pode conversar depois, A tá? gente pode ver com a Bianca, né? A Bianca que está aí, ela tá com 40 hortes que nós doamos Uhum. e ela está sozinha, né? Ela está E sozinha aí, né? mando E contato está dela que eu fazendo, converso com ela. É, e tá fazendo um trabalho bem legal aí, né? Ela está Legal. fazendo muito organizadinha, ela está preenchendo os papéis direitinho, tá com essa dificuldade também de como abordar as mães com relação à ajuda, né? Então, assim, E quando você coloca mais uma pessoa, também é bem legal. Vou botar vocês duas em contato, sim. pode sim, pode passar o meu contato para ela que a gente conversa. Vou tentar ajudar, tá? Tá bom. que bom, que bom. Então, obrigada, pessoal. Patrícia, agora a gente vai entregar virtualmente o certificado do Dr. Ricardo, por favor. Bom, é um certificado de agradecimento. Espero que em breve a gente possa entregar pessoalmente para você, já que você vem ao Rio de Janeiro. Então, Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste confere ao Dr. Ricardo Ineco de Castro, médico ortopedista, pediátrico, companheiro do Rotary Clube de São Carlos Norte, distrito 4540, o presente certificado em agradecimento pela esclarecedora palestra intitulada Síndrome do Petor. Nova Iguaçu, 31 de julho de 2024, vai assinado por mim. Eu acho que essa é a mágica do Rotary e o que encanta é ouvir você falar hoje assim. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E, enfim, me encanta poder ajudar. O meu filho mais novo nasceu com escoliose e ele ficou muito tempo usando colete também, né? A Tatiana deve pegar várias crianças assim. Enfim, hoje ele ficou bem e todo um trabalho de médicos e pais juntos, né? Mas, enfim, muito obrigada, doutor. Eu acho que assim o universo conspira cada vez mais para dar certo e para aumentar e conseguir mais 2 anos aí nesse projeto. Obrigada a todo mundo, né? Eu encerro agora a reunião e só tenho a agradecer. Agradecer ao Rotary, agradecer ao doutor, aos companheiros, Cléo, Copacabana, Zélia, Ana. A Ana quer falar mais alguma coisa, Ana?